Estamos de volta em mais uma Ação e Reação nesta quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. Dia de Cosme e Damião, dia da molecada comer balinha aí pela praia, pela cidade. Dia Nacional de Doação de Órgãos. E também Dia Mundial do Turismo e do Bacharel em Turismo. Então, parabéns a essa categoria, os bacharéis de turismo, as pessoas que trabalham com turismo aí, que é a parte da diversão das pessoas, viajar, tirar um pouco o estresse do dia a dia, né? Hoje um tempo nublado aqui em Santos, um abraço para a doutora Norma, lá no Rio de Janeiro, vem do programa, lá na cidade maravilhosa. Doutora Jacirema, lá em Jabuticabal, no Instituto Veterinário lá, também sempre assiste o programa, ela que é de Santos, pelo www.tvcomsantos.com. O programa que é transmitido hoje às 1h15, com reprise às 23 horas e às 1 hora da manhã. Também aqui hoje nós temos o doutor Aldo Santos Pinto, advogado, pós-graduado em Direito, enfim. E também o Rafael Vita, ex-conselheiro gestor do Santos Futebol Clube, advogado também, os dois prestam serviço na Santa Casa, o Aldo como consultor jurídico, o Vita também presta serviço lá, e estão aqui para, vamos comentar de Santa Casa, vamos falar um pouco do Santos Futebol Clube, um pouquinho, vamos falar também das questões da região, né? Ontem, como nós fizemos um bolão aqui com o Heraldo, estava o Heraldo, corintiano roxo, Guto Brito, corintiano roxo e Filete Santista, uma mesa alvinegra ontem, e todos acertaram no placar, falando que o Palmeiras não passaria e que o Corinthians passaria, né? Eu falei que ia torcer, não ia torcer para ninguém. Na verdade, eu vi o jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, que fez umas coisas em casa que eu achei que estava mais tenso. Mas eu falei que não ia torcer para o Corinthians, fui sincero, mas que eu achava que o Flamengo não ganhava na Arena Corinthians, e falei que o Palmeiras também não ganhava do Cruzeiro lá. Desculpa o Uriel, né? O Uriel falou que o Palmeiras ia passar, mas não passou. Então teremos a final aí, Corinthians e Cruzeiro. Temos o problema aí das eleições do Santos, né? Nem eleições, né? A pessoa fala eleições, não é eleições. É se o Pérez vai ficar impedido ou não, né? Muita gente coloca o Orlando Rolo no problema, o Orlando Rolo não tem problema nenhum. O Orlando Rolo está sentado, está indo nos jogos, cuidando lá do feminino, cuidando da segurança e cuidando do feminino de segurança e esportes olímpicos, é o que ele tem que fazer. E o Pérez está tentando se defender das acusações, né? Onde a maioria dos conselheiros, 244 conselheiros votaram e mais que 2/3 foram sim pelo impedimento, né? Cabe ao Pérez essa semana, eu acho que está se perdendo muito tempo, na minha humilde opinião, né? Se eu sou o presidente Pérez, eu não ia ficar perdendo tempo com essas coisas, eu ia tentar me defender das acusações, perante ao sócio, torcedor, né? Na verdade, o Conselho, na sua maioria, embora o Pérez também teve 70 votos, na sua maioria entendeu que o Pérez cometeu irregularidades estatutárias, né? E agora o sócio vai julgar no sábado, o sábado das 10 às 18 horas, se o Pérez vai ficar impedido ou não. Lembrando que nós mandamos mensagem para o presidente Pérez aqui na terça-feira, o presidente Pérez visualizou e não respondeu, convidando ele para o programa em Doação e Reação, que ele viria fazer hoje, ou quarta, ou na sexta-feira. A assessoria do Orlando Rolo respondeu e falou que vai estar aqui amanhã, né? Então, na verdade, eu inclusive mostrei para o Guto Brito, posso mostrar aqui para o Rafael Vita no intervalo, tem a mensagem do presidente Pérez, o presidente Pérez visualizou e não respondeu, né? Só para lembrar, eu já tenho o WhatsApp do presidente Pérez há muito tempo, desde que ele se elegeu, ele foi na ouvidoria conversar comigo, perfeito, né? Então, enfim, não tenho nenhum problema com o presidente Pérez de relacionamento de nada, nem com o Orlando Rolo. O Orlando Rolo aceitou, né? Vai estar aqui amanhã no Radar Esportivo e depois já continua com o nosso programa. Vamos pôr um comentarista aqui que não entende de futebol, que entende de direito, até para que não esteja tendência, vamos pôr um comentarista aqui que não seja sócio do Santos. O Vitor é sócio do Santos, o Aldo é sócio do Santos, não poderia vir com o Rolo. Vou para uma pessoa à parte do futebol, né, e nós vamos conversar sobre essa questão do Santos, sobre questões da cidade e tal, como é que ele vê esse momento, né? Bom, tivemos também o PM que foi fuzilado em Vicente Carvalho, disse que foi mando de partido ou não partido político, os outros partidos, né? Enfim, mas aí nós temos a questão dos moradores de rua também, que aflige nossa região, a maioria drogados em drogas lícitas ou ilícitas, né? Um problema que o Fábio Jordão está tentando resolver, né? Mas também a nossa sociedade também tem que fazer parte, né?
Ou seja, se quando a gente está dando alimento, sopa, cobertores, nós não estamos fixando ou não a pessoa na rua, né? Isso aí nós temos que debater com a sociedade, que segundo os psicólogos, segundo o serviço social, a gente fixa o cara na rua, né? Quando o cara o morador de rua vai num comércio, o cara fala, sai daqui agora, não fica aqui agora, que, pô, tem muito cliente aqui, mas quando for 4 horas, tu vem pegar o resto que sobrou. Resto não, que tá vem pegar a sobra aqui, né? Não é resto, porque ainda tá nas bandejas, ainda tem gente comendo. Mas quando for 4 horas, tu volta aqui, mas agora não dá. Então, de uma certa maneira, você está fixando o cara na rua, mas também o cara não tem o que comer, e é um ser humano, né? Então, esses ensinamentos de Jesus Cristo dizem que a gente tem que ajudar o próximo. É uma questão muito difícil, uma questão que tem que ser abordada pela nossa sociedade. Bom, hoje é dia ímpar, então vamos começar pelo lado esquerdo, sem distinção, com o meu amigo Rafael Vita, advogado, atuante, principalmente em crimes cibernéticos, aí defende políticos que são esculachados pela rede social, né? Hoje o cara põe na rede social que uma besteira lá e ele acha que tudo bem, né? Eu ouvi falar que você é não sei o quê, ele ouviu falar e já colocou na rede social como aquilo fosse, como se estivesse conversando com o filho dele, com a mulher, né? E não é bem assim, né? Segundo o Rafael Vita, você não pode falar nada que você não possa colocar no slogan. Então você tem que pensar que aquilo que você escreve na internet está no slogan na rua, né? Minha mulher é linda, amo ela. Você pode colocar. O meu cachorro é maravilhoso, eu amo tal. Agora, todo não sei o que, pegar uma profissão aí, todo não sei o que lá é uma porcaria. Não, né? Se você foi mal atendido no lugar, você não pode generalizar com toda a categoria, né? Então, tem que tomar muito cuidado, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Filete. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, você, os telespectadores da TV Com. Um prazer estar aqui com o meu amigo Aldo Santos Pinto. Primeira vez que a gente faz o programa juntos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês dois. Você é procurador na Santa Casa, né, Vitor? Isso, e o doutor Aldo também está lá com a gente como gerente jurídico, então também tem essa importante função lá com a gente na Irmandade da Santa Casa, que dispensa comentários. Todos nós aqui somos colaboradores, na verdade, desse hospital aí para a cidade, né? E como você disse... começando por partes, Filete, se a gente for falar do Santos, o que vai ter no Santos aí no domingo, aliás, no sábado, é uma situação, se você perguntar para 99% dos santistas, o santista que realmente gosta do clube, nenhum deles vai dizer que vai lá com gosto. Ao contrário do que acontece na eleição. A eleição é um processo democrático, a eleição faz parte... do que o resto do estatuto do clube, é uma situação normal, onde as pessoas vão lá defenderem o seu ponto de vista, o seu candidato, mas de uma forma benéfica para o clube, porque é uma situação democrática. Já o impedimento, apesar de estar no estatuto, apesar de também ser uma situação democrática, não é uma situação que os santistas gostariam de estar passando. Ninguém gostaria de estar exercendo esse voto que faremos no sábado. Mas, como você disse, é o julgamento ali do presidente, que já passou por todas as instâncias, ou seja, a Comissão de Inquérito de Sindicância já apontou as irregularidades que foram cometidas, o Conselho Deliberativo já fez o julgamento daquilo que a Comissão de Inquérito de Sindicância positivou no seu parecer, e hoje, no sábado, democraticamente, os sócios dirão se permanece ou não o presidente. Como eu disse, não é uma situação legal para o Santos, mas a gente tem que ir lá exercer o nosso papel de sócio e resolver essa situação, né, Filete? Doutor Aldo, é um prazer estar aqui no nosso programa, mais uma vez. Um abraço pessoal da Santa Casa, Ariovaldo, Augusto Capô de Casa, João Domingos Neto, e por aí a gente teria que ficar o programa todo, o doutor Polaco enumerando as pessoas que estão ajudando a Santa Casa, que tinham um prejuízo de 5 milhões por mês e hoje já tem superávit de 1.300.000, 1,5 milhão e tal, já estão reformando algumas alas, né? E é muito importante a gente ter um hospital bom na região, né? Ah, mas e o que deve? Bom, o que deve o governo federal tem que ajudar, a cidade tem que ajudar, a região tem que ajudar, porque também não dá para pagar dívida passada, né? Não dá para fazer omelete sem ovo, mas pelo menos o hospital está respirando, o funcionário recebe em dia. Eu atendo muita gente da Santa Casa, funcionários, né?
E como sabe que eu tenho uma ligação por causa do programa do Augusto, né, que na verdade o Ação e Reação é um programa que foi idealizado pelo Augusto, ele que foi o grande, né, de um programa aí que já dura quase 25 anos, né? Mas as pessoas falam, poxa, agora a gente recebe em dia, o hospital está mais limpo, tal. Lógico, na saúde, tudo sendo melhor, vai ser nota 8. Não existe, não existe. Não é uma profissão como a mercearia, que sendo tudo limpinho, você vendendo, tendo preço bom, todo mundo elogia. A saúde é complicada, né? Porque as pessoas morrem no hospital, as pessoas padecem no hospital. Então, a pessoa fica 20 dias no hospital, qualquer mínimo erro, se a pessoa não tiver aquela tolerância, a pessoa vai achar que, né, nossa, eu vi uma funcionária que chegou 10 minutos atrasado. A pessoa que está com um parente doente, tal, às vezes fica um pouco mais sensível. Então, o melhor na saúde é apenas bom. É isso, Aldo. Boa tarde, Eduardo Filete. É um prazer uma vez mais estar aqui. Agradeço sempre o convite que você faz, o convite que também é feito pelo pessoal aqui da TV Com, jovens dedicados aqui ao trabalho, à comunicação da região. Eu sempre pontuo isso, pode perceber que é a minha marca. Eu faço questão de parabenizar a Gisele e a equipe, toda a equipe aqui da TV Com, pelo trabalho, pelo empenho, porque eu chego um pouco antes aqui de o programa começar e vejo a dedicação, o empenho, a correria que eles fazem, correria no bom sentido, a correria organizada para que tudo seja colocado no ar ao seu tempo. Mandar um abraço aí para Gisele, para o Reale, para Vitória, para Amanda, que voltou aqui ao nosso convívio, né? A Thaís, a dona Joana do Café, que faz aí nossa parte de receber as pessoas bem, né? Também mandar um abraço para a Cris, para a Daiane, que fizeram parte da nossa equipe, não estão mais, estão em outro setor, mas estão sempre conversando, vendo o programa. É uma equipe até pequena pelo tamanho da televisão, né? Não, assim, muitas salas e tal, mas é uma equipe coesa, ar-condicionados que funcionam bem, o pessoal que trabalha bastante, às vezes fazendo 2, 3 funções, né? São dedicados, então a gente tem que parabenizar os funcionários da TV Com por isso. Então, continuando a minha introdução, viu, Rafael? Já chego aí. Continuando a introdução, o Filete falou sobre Santa Casa, é evidente que eu vou complementar algumas informações porque acho que são importantes, né? Se nós estivéssemos falando aqui de uma área de lazer, de um shopping center, as pessoas estariam comentando mais os avanços daquele local, daquele shopping center, daquela área de lazer. Mas para aqueles que estão, por uma situação ou outra, frequentando a Santa Casa, e pessoas também nascem na Santa Casa, viu, Filete? Só para complementar. Sim. Não é crítica ao que você colocou, é acrescentando. As pessoas também, tudo, a gente fica o programa inteiro também falando nascem na faz, Santa né? Casa. Aliás, os meus 2 sobrinhos, os filhos da minha irmã Agnes, nasceram na Santa Casa. As pessoas também são curadas na Santa Casa, né? Elas morrem, evidentemente, algumas morrem, algumas padecem, mas as pessoas também nascem na Santa Casa e algumas pessoas também são curadas. Quando se fala de Santa Casa, o primeiro hospital do país, que completa esse ano 475 anos de sua fundação. Aliás, vai haver uma festa maravilhosa no dia 20 de outubro e 1.000 ingressos foram vendidos em menos de 20 dias, Filete. Tamanha o prestígio que a Santa Casa está com a sociedade, com seus mais de 4.000 funcionários, mais de 150.000 atendimentos mês, quase 800 leitos hospitalares, dos quais 60% se destinam ao SUS. E eu estou falando tudo isso para a gente poder também entender o tamanho da Santa Casa e, enfim, também cumprimentar o Dr. Rafael Vita, que o Dr. Filete já falou muito bem, que ele é um especialista em direito da internet, mas eu me atrevo a dizer que ele é o mais jovem procurador da Santa Casa. Eu não sei, eu não tenho os dados ainda oficiais, mas eu me atrevo a dizer que ele é o mais jovem procurador da Santa Casa, um cargo respeitabilíssimo, um cargo de muita importância, e certamente conta com o apoio, o respeito do provedor Ariovaldo Feliciano, do Augusto Capô de Casa e de toda a mesa administrativa. Então, eu quando vejo um jovem, me permita lhe chamar de mais jovem, um dia eu fui jovem, eu já não sou mais tão jovem, mas... Ainda tem um pouquinho de cabelo aqui, ó. Para que sirva de exemplo, Rafael, porque nós temos muitos jovens que reclamam e nada fazem ou pouco fazem. Eu vejo em você um jovem estudioso, trabalhador e que merece ocupar o cargo que está ocupando hoje. Muito obrigado, doutor. Vitor, a questão do morador de rua, né? Uma questão que mexe com a sociedade, quase todos os programas diários, uma vez por semana se toca nesse assunto, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o prefeito Paulo Alexandre Barbosa na 102.1 na Rádio Muros, você estava comentando aqui na Rádio Litoral, né? Programa que eu participo segunda, agora passei para quartas e sábados.
E ele falou da questão que não é só o executivo que tem que responder por isso. Isso é uma culpa da sociedade, de um país que tem 14 milhões de desempregados, gente que nem corre mais atrás de emprego e tal, e que muitas vezes foram à rua. E na rua, para aguentar o frio, a chuva, ou tal, as pessoas às vezes exageram na bebida, outros vão para o crack e tal, e que ele acha que a sociedade, na opinião do prefeito e da opinião dos especialistas, né, tem que parar de ajudar na rua. Ele acha que você quer fazer sopa, você tem que levar no abrigo da prefeitura. Você quer dar cobertor, você tem que levar no abrigo da prefeitura, para que a sociedade se movimente junto com a prefeitura numa direção só, né? Ele acha que as pessoas que são voluntariosas, que levam sopa no mercado, que levam sopa, comida e tal, ele acha que as pessoas deveriam fazer esse trabalho junto com a prefeitura, para forçar as pessoas a tentarem sair da rua. O que você vê essa questão aí? Só, Filete, rapidamente, antes da gente comentar esse assunto específico, eu queria agradecer as palavras do Dr. Aldo, dizer que eu fico realmente de coração muito contente. E você me deixou curioso. Eu vou agora buscar, ver se a gente consegue levantar lá para saber se realmente eu tenho essa questão de ser hoje o Procurador-Geral da Santa Casa mais jovem. Me deixou curioso, eu vou buscar saber isso aí. Na verdade, Filete, a questão do morador de rua, ela é complexa, né? Não existe uma situação específica que façam com que as pessoas se tornem moradores de rua, né? É uma série de fatores, uma série de questões que acabam fazendo disso um problema. Os moradores de rua, eles existem em todos os países, inclusive naqueles países mais ricos e mais bem administrados. Então, você dizer que na Suíça, na Suécia ou na Áustria não tem morador de rua é uma mentira. Lá tem. Talvez não. Certamente não na quantidade que nós temos, mas também tem. Por quê? Porque não é só um fator que faz com que as pessoas estejam na rua. Existem problemas familiares, problemas físicos de dependência química, dependência de álcool, etc. Então, às vezes, quantas pessoas você já não viu que vieram de uma família estruturada, que até tem alguma condição, mas que foram parar na rua por algum problema em específico e às vezes até problemas de depressão, existem estudos nesse sentido. E Santos é uma cidade que já, isso não sou eu que estou dizendo, isso já é histórico, todo mundo já diz isso, sempre, que propicia que as pessoas de rua estejam mais à vontade, digamos assim. Por quê? É uma cidade plana, é uma cidade quente, é uma cidade que tem uma orla da praia gigantesca, onde é um espaço que também propicia com que as pessoas por ali fiquem por ali, né? E, obviamente, a terra da caridade faz com que as pessoas acabem ajudando esses moradores de rua. E eu concordo, obviamente, com aquilo que o prefeito Paulo Alexandre diz, porque isso certamente não é só uma opinião dele. Ele fala isso embasado em estudos, né, que são feitos não só pelo Flávio Jordão lá na secretaria, mas são estudos mundiais que dizem que você fomentar essa questão, na verdade, não ajuda aquela pessoa, né, só na verdade, torna o problema maior ainda. Então, o que se diz é concentrem a ajuda através de entidades que vão realizar trabalhos sérios para acabar com esse problema. Por quê? O morador de rua não é só um problema para a cidade, para as pessoas que estão aqui, para os turistas, para os moradores. É um problema para eles mesmos, né? É um problema humanitário. A gente não quer acabar com o morador de rua só porque ele incomoda, entre aspas, as pessoas. Não, a gente quer acabar com esse problema porque é uma questão humana. A gente quer ajudar aquele ser humano que está naquela situação. Então, eu concordo com o que o prefeito Paulo disse e acho que a gente precisa, na verdade, de uma união entre essas entidades do bem para fazer essa conscientização e tentar minimizar o problema, porque 100% a gente não vai acabar, que foi o que eu comecei falando lá, que em todo lugar do mundo essa situação ocorre. Aldo, qual a sua visão a respeito desse problema, que é um problema que aflige a sociedade, né, junto com segurança, habitação, transporte, mobilidade urbana, saúde, a questão do morador de rua? Santos, de fato, reúne diversas condições
não digo que convidam, mas que permitem condições que permitem que o morador de rua continue na rua, aquele que de fato não tem outra alternativa que ele continue na rua. Nós temos chuveirinhos com água a todo momento livre para ele na praia. Nós temos sim uma população que ela ajuda sim, que ela contribui, se está certo ou se está errado, não, mas a sociedade ela contribui. Aliás, a nossa sociedade ela contribui inclusive para o camarada que faz malabarismo na faixa de pedestre, para o camarada que joga faca no malabarismo na faixa de pedestre, aquele que engole fogo. Nós temos, daqui a pouco vai ter o elefante passando, atravessando a faixa de pedestre com aquele macaquinho em cima. É um ato de circo mesmo, porque isso está acontecendo, isso coloca em risco os pedestres que estão atravessando na faixa de pedestre, com aquelas facas sendo giradas, o fogo para lá e para cá. Tem os veículos que estão parados aí. E se você quiser contratar um pianista para tocar no seu restaurante, você vai ter que pagar o ECAD, tem que pagar diversas situações e você não consegue controlar. Então, assim, eu acho que o poder público ele está perdido nesse ponto, não está conseguindo controlar esse ponto. E acho uma pena, não só quem está hoje no comando da prefeitura, mas a prefeitura, durante um tempo, ela não, ou esse tempo todo, que esse assunto, eu não vejo não podemos rotulá-lo como um problema, mas ele é um assunto que Santos sempre tem, o morador de rua, Santos sempre tem, por todas as suas características que nós já falamos aqui, mas nós já falamos isso em outras vezes, inclusive, e nós não estamos vendo, eu não estou vendo, de que maneira que a sociedade, aí é o poder público e aqueles que não estão em cargo algum, de que maneira que a sociedade está organizando para minimizar essa situação, eliminar essa situação, eu não vejo como é que isso pode ser feito a curto prazo. Né? Nem mesmo a médio prazo, mas como é que nós estamos nos organizando para minimizar essa situação, seja contribuindo com um teto limpo, higiênico para eles, um trabalho para essas pessoas que estão. É verdade que muitos não querem sequer trabalhar. Nós temos também as questões ligadas à droga, que é um outro problema muito mais profundo do que simplesmente falar na entrega do alimento ou de um cobertor, enfim. Mas eu como munícipe, não estou vendo o poder público e a sociedade interagindo de uma maneira a criar um protocolo de como tratar desse assunto. Bom, outra questão que comoveu a nossa cidade é a questão dos PMs aí, né? O PM está defendendo a cidade e tal. O PM foi fuzilado ontem em Vicente Carvalho, né? Parou um carro do lado e fuzil e tal. Eu acho que essa questão do desarmamento é uma questão complexa, né? Eu teria uma ideia diferente, né? Que não adianta também dar arma para todo mundo e o cara não ser capacitado. Eu agora já faz uns 10 anos que não pego numa arma, né? Mas eu fazia tiro prático lá com o Cubas, eu e meu irmão, tudo. Tínhamos vários cursos do Cubas, tinha uma 380 que eu aposentei, né? Você tem filho pequeno e tal, a gente pensa de uma outra maneira. Mas não adianta também armar a população e a pessoa não saber manusear um revólver, tudo. Mas também não adianta desarmar e ficar todo mundo refém de vagabundo. Mas tivesse uma lei, né? E aí esquece esses criminalistas aí que tiram todo mundo. Tem que ser 10 anos de pena para quem pegar com um revólver. Ó, a partir de outubro, a partir de novembro, outubro, nós vamos entregar todas as armas aqui. Todo mundo que tem arma entrega e tal. E se você pegar com uma arma, 10 anos de cana inafiançável, fora os outros crimes. Se a arma for raspada do Exército, da Polícia Militar, 15 anos. Pronto. A arma não tem que... Bom, nós temos que construir também. Agora, o cara assalta. O cara tá com uma arma, é 3 anos de pena, aí 3 anos, tal. Se o cara for pegar uma 3 anos, aí ele é primário, não vai preso, tudo continua, né? Então, acho que temos que ter mais punições. Não sei se armar todo mundo resolve, né? Porque, será que, por exemplo, se a gente armar a população, os caras não vão vir dando tiro já? Eu presenciei uma coisa engraçada, quero que eu vi teu outro comento, que eu fui para São Paulo num simpósio sábado e domingo, um simpósio maravilhoso no Rebouças, com uma infraestrutura maravilhosa, né? Foi um brasileiro que hoje é diretor da Universidade de Oregon, né? Lembrando que o veterinário Casemiro foi considerado o melhor professor do mundo, né? De veterinária lá nos Estados Unidos, né? Pessoas que saem daqui, fazem mestrado aqui, vão fazer doutorado nos Estados Unidos e ficam por lá, né? Então, eu presenciei, eu desci a Anchieta, porque a imigrante estava fechada, né? Vim 6h30 da tarde, e eu presenciei com meu filho 10 homens de um lado e 10 outros homens, ou 9 de outro lado da estrada, né? Então, a estrada 50 por hora, cheia de radar, tu olhou e falei, meu filho, ó, se
Se os caras pararem aqui em frente do carro, não dá para atropelar 20, né? Porque como é que eu vou atropelar 20 se o cara de trás não vai, da frente também está devagar? Quer dizer, não existe como, porque não tem rota de fuga, então todo mundo devagarzinho, não tem como, né? Aí nós passamos, eu falei, demos sorte, ou eles estão jogando bola, ou eles estão fazendo uma outra coisa aqui, ou teve um churrasco na casa de alguém e tal, porque a gente fica totalmente, é como um ratinho no aquário com uma cobra, né? Mas enfim. Então essa questão também da falta de segurança, principalmente nas nossas estradas aqui de São Paulo, Santos, né, Vitor? Hoje os assuntos são todos polêmicos, né? Acho que ele escolheu a nossa presença, doutor Aldo, só para levantar a gente tem que polemizar essas questões polêmicas. Eu vou, de tudo que você ponderou, vou separar em duas partes. Uma coisa é a gente discutir a liberação ou não das armas, e outra é o que está acontecendo na criminalidade entre a polícia e os criminosos. Vamos lá. Eu também, assim como você, tenho o meu certificado de atirador, sou sócio lá do Cubas, tenho uma arma, mas se você me perguntar assim, se você tivesse um porte de arma, você andaria armado? Eu te responderia não. Quer dizer que você só usa arma para ir lá no clube, quero ter o meu direito de ir lá no meu clube e quero ter o meu direito de ter uma arma em casa para a defesa da minha família e da minha residência. E isso a lei já nos concede. Todo mundo que quiser comprar uma arma no Brasil e que preenche os requisitos legais pode ir a uma loja de arma, preenche os requisitos, faz os cursos, apresenta os documentos e pode comprar uma arma e ter uma arma em casa. É isso que eu defendo, e isso já está na nossa lei. Agora, é diferente de você ter indivíduos armados com porte de arma andando na rua. Eu não teria isso porque hoje no Brasil, se você anda armado, você tem que ganhar o bandido antes de que ele ganhe você. Se ele te ganhar antes, ele vai te matar, porque pelo simples fato de você estar armado. Então essa é uma questão polêmica, mas o que eu penso disso é isso. Outra é a guerra que está acontecendo, e ela não é de hoje, o Filete. Às vezes eu olho a tribuna de hoje, por exemplo, e vejo essa foto de capa do policial militar fuzilado lá, e dá a impressão de que isso é uma coisa que não acontece, que é rara. Não, isso acontece todos os dias no Brasil inteiro. A gente está vivendo uma guerra há muito tempo, né? Então, a partir do momento em que um sujeito tem um fuzil de guerra e para num local que é a Rua Maranhão, lá no Vicente de Carvalho, não sei se você conhece, que é um local que passa milhares de pessoas por dia, ainda mais no horário que era, 7 e pouco da manhã, e dá uma rajada de mais de 50 tiros num carro que já era blindado, certamente porque o policial também já vinha provavelmente sofrendo algum tipo de ameaça, porque é mais do que uma guerra. Nem lá no Haiti, onde as nossas tropas federais atuaram e conseguiram pacificar, isso acontecia. Então, quer dizer, as pessoas aqui andam de carro blindado e são mortas por um sujeito de fuzil, um fuzil que é usado em guerra. Então, assim, eu não sei mais o que falta para que as nossas autoridades, e aí tem que vir lá de cima, de federal para baixo, entendam que a gente está numa guerra e tomem atitudes de guerra. A intervenção no Rio de Janeiro, ela não vai dar certo, por quê? Porque lá não adianta, não adianta você encher o morro, encher as ruas de tropas federais, se essas tropas elas não podem atuar. Não adianta nada. Os bandidos, você só cerca os bandidos e quando você sai, os bandidos saem da toca novamente. É isso que eu acho, Filete. Eldo, essa questão aí da violência contra a polícia e também da criminalidade hoje em dia alta, né? Filete, me permita traçar um paralelo com uma situação, e aí você vai entender quando eu concluir, que a gente sempre retorna a um ponto do qual nós sequer saímos dele. Eu lembro, e aí o paralelo, quando eu tinha 13, 14 anos, eu também tive essa idade um dia, viu, Rafael? 13, 14 anos, eu lembro de ter feito um curso de primeiros socorros, eu estudava no Colégio Santa Cecília, na Oswaldo Cruz, ao lado da Faculdade de Medicina, e nós participamos de um curso de primeiros socorros, uma semana inteira. No último dia, um capitão do bombeiro, me esqueci o nome nesse momento, e ele entrou com uma situação como se ela fosse real e começou a perguntar o que fazer. Era um ator, evidentemente,
com sangue também, tudo de mentira, mas simulando que ele estava para perder a perna, o braço com ferida, isso. E o sangue impressionava. Então muitas pessoas levantaram a mão, primeiro o torniquete, primeiro tal coisa. E aí o bombeiro perguntou para mim, o capitão, o que deve se fazer primeiro? Eu falei, primeiro tem que fazer o RCP, né? Aliás, verificar a condição cardíaca dele, porque se ele estiver já com o coração parado, não adianta fazer o restante. E aí todo mundo concordou, enfim. Então, a gente está sendo surpreendido com notícias diversas e nós estamos tentando tratar pontualmente. Quando acontece um crime, por exemplo, que envolva um menor, o assunto da moda é vamos mexer na maioridade ou na menoridade. Quando o assunto é ofensa à mulher, tem que aumentar a pena. Então nós estamos, é igual aquele cachorro que está correndo atrás do rabo, nós estamos tentando tratar as situações na medida em que elas vão aparecendo. Né? É evidente que essas situações, no caso da segurança, elas merecem situações pontuais. Mas nós não estamos olhando, talvez, o que seria, talvez, a solução ou a questão principal para você diminuir tudo isso, que é a educação. Quando eu falo em educação, Filete, nós estamos no mês de outubro, 5 de outubro de 1988, o Brasil, então, ganhou a sua Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que de fato avançou em diversos pontos para a sociedade, garantiu direitos sociais, direitos individuais, tem lá as questões que são chamadas de cláusulas pétreas, que protegem o cidadão, garantem direitos inerentes como a vida, a liberdade, enfim. Mas aí uma crítica, porque só se fala, como eu disse, pontualmente, o assunto que se fala em que a Constituição merece reforma é a questão política, eu vejo que ela falhou, porque nós poderíamos ter tido um planejamento que fosse do norte ao sul, de todos os cantos do Brasil, com uma educação. Não é? O Brasil quer esta educação. E hoje, com 30 anos de uma educação nacional, talvez nós já estivéssemos com uma sociedade um pouco mais preparada para falar sobre cotas. Será que nós precisamos mesmo de cotas para algumas pessoas entrar na universidade? Será que nós já não poderíamos estar falando, por exemplo, se libera ou se não libera a droga? Será que já nós não poderíamos estar falando com qualidade sobre porte de arma? Será que não poderíamos estar falando, discutindo políticas públicas de verdade, com uma sociedade muito mais preparada, com muito mais poder de organização, com muito mais preparo intelectual? Então, assim, nesse caso específico, o que eu tenho a falar sobre esse assunto é dar as minhas condolências à família da pessoa falecida. Eu, em 99, 2000, 2001, atuei muito em defesa de diversos funcionários públicos, policiais, militares, inclusive no Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, ali perto da Faculdade Mackenzie. Eu sei como é duro a vida do bom policial, daquele honesto que trabalha e muitas vezes tem que se defender de uma questão administrativa injusta até muitas vezes, mas elas acabam sendo apuradas, enfim. Então, eu lamento o ocorrido, condolências à família, e a saída para evitar pontualmente, só pontualmente, Filete, falar de educação, aliás, falar de segurança, falar de violência, falar de cota, falar de saúde, enfim, é o básico de tudo, é a gente garantir, se tivermos condições de mexer de fato na Constituição, é garantir um estudo, mas um estudo de verdade, integral, profissionalizante, enfim, para todas as crianças, todos os jovens do Brasil. Essa é a minha humilde opinião. Se você me permite, Filete, eu gostaria de fazer uma pequena complementação do que o doutor Aldo disse. Ele lembrou aí do aniversário da nossa Constituição e a gente também está num momento de eleições presidenciais. E quando você começa a fazer uma visualização do que se debate hoje nas eleições, você vê o quão raso são esse debate, na verdade, né? Eu tenho uma visão, até do ponto de vista de mudança política, de que o Brasil só vai sofrer uma grande mudança. Então, assim, tem muitos candidatos com muitas propostas, mas
a grande mudança, a mudança significativa, ela só vai começar a ocorrer quando a gente começar a discutir e, de repente, modificar alguns conceitos macros que são essenciais para a vida e a estrutura política do país. A primeira delas, Filete, é a desfederalização do Estado. A gente pouco discute isso e, na minha opinião, o Brasil, um país do tamanho continental que nós temos, a gente só vai conseguir ter efeitos concretos de mudança quando a gente começar a discutir e talvez implementar a desfederalização desse Estado. Por quê? Não é possível mais que a gente tenha num país do tamanho do Brasil, um poder central completamente distante da onde as pessoas moram, que é nas cidades, né? Então, não é possível que um estado como Santa Catarina tenha as mesmas leis do que o estado do Amazonas, não é possível que o estado do Acre tenha as mesmas leis do que o Mato Grosso do Sul, porque são realidades completamente diferentes, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista criminal, ou seja, da legislação penal, do ponto de vista fiscal. Então, a atividade em um estado que gera dinheiro feita de uma forma no estado e de outro no outro. E a gente precisaria começar a debater também, Filete, a questão de mudar o nosso sistema político. De repente testar um parlamentarismo, né? O voto distrital, se a gente resolve a desfederalização do Estado, talvez isso já se resolveria como consequência, né? Mas hoje, se não for para mudar, não ter essa mudança abrupta que eu estou dizendo, eu sou a favor do voto distrital. Mudar, eu sou a favor do parlamentarismo. Por quê? O parlamentarismo, ele faz com que, de repente, um governo executivo que não esteja indo bem possa ser mudado sem caos, sem trauma. Por quê? Nós tínhamos aí uma presidente que não estava agradando, que não estava indo bem. Para você tirar essa presidente, esse executivo, você cria todo um trauma no país, econômico, político, enfim. Que se é no parlamentarismo, você não tem. Simplesmente os parlamentares se reúnem, trocam o governo sem essa ruptura abrupta e o país continua. Então, eu só queria fazer essa complementação, já que a gente está falando na Constituição e nos avanços que ela tem, e o doutor Aldo falou muito bem, que talvez, o que ele disse foi, talvez a gente já esteja num momento, eu acho que a gente já passou desse momento, de começar a discutir algumas coisas que não foram abarcadas nessa Constituição, e uma delas é não tem sentido mais que a gente tenha um poder em Brasília, toda a geração de dinheiro que a gente faz aqui nas cidades, ela vai para esse poder e não retorna pra gente. Como o estado de São Paulo, que manda 40 e poucos por cento. Então, quer dizer, né? Não é só a questão da legislação penal, da legislação tributária, é o contingenciamento de recursos. Se você tem por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem aí o poder, como é nos Estados Unidos, de legislar, com certeza nós teremos uma legislação mais adequada à nossa realidade. E a questão do parlamentarismo é a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo nenhuma mudança significativa se a gente não começar a discutir essas questões. Lembrando que você pode participar do programa, manda no WhatsApp, com pergunta para o Dr. Aldo Santos Pinto, para o Dr. Rafael Vita, mesmo de sempre. 13 para quem é fora da região da Baixada Santista, né? Quem é fora de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá, Bertioga, enfim. Toda a região que acompanha o programa, você põe o 13 na frente se você for de fora. Se for da região da Baixada Santista, 997 11 5545. Se preferir ligar, 13, para quem é fora da Baixada Santista, 21 38 4677. Nós vamos a um breve intervalo, é muito rápido, já voltamos.
Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. O seu voto vale mais do que um churrasco, a cesta básica, abraços e promessas. Olhe para o seu bairro e a sua cidade. O hospital funciona. A escola ensina. Você se sente seguro? Há esforço para gerar empregos e renda. Se a resposta for sim, apoie. Se for não, mude. Use o seu voto para combater a corrupção. Vote inteligente. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação, no segundo bloco, hoje dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, olha que bacana. Também dia nacional de doação de órgãos, muito bacana, e dia mundial de turismo, parabéns aos bacharéis de turismo, todo o pessoal que mexe-se aí na nossa costa sul bandeirante, no Brasil, com o turismo, né? Hoje com o Dr. Aldo Santos Pinto, também diretor jurídico da Santa Casa, advogado, e com o Rafael Vita, que é procurador da Santa Casa, também advogado, principalmente ligado a crimes cibernéticos e outras áreas do direito, né? Bom, temos muitas perguntas aqui, muitas participações das pessoas querendo saber, das pessoas comentando. Uma questão aqui muito interessante, aqui. Aldinho, o Aldinho está sentindo o papai pela primeira vez, ótimo programa de vocês, a esposa.
Fala que o filho está assistindo o programa aí na TV. Que bom. Obrigado, amor. Um beijo, amo vocês. Que legal. Augusto Capô de Casa aqui, falando da Santa Casa, da festa e tal, e da corrida de 5 milhas da Santa Casa, 8 km de corrida, 3,2 de caminhada. O Augusto está magrinho e falou que vai correr. Homenagem ao hospital mais tradicional do Brasil, caminhando. Inscrições na Santa Casa, tal, enfim, 5 milhas. Esse evento eu não estou sabendo, hein? Ele acabou de mandar, eu acabei de ver também. Vamos fazer um desafio aqui, não só para o Augusto correr, acho que são 5 quilômetros, viu? Não, 5 milhas. 5 milhas é 8 quilômetros. Para o Augusto e para o Filete correr também. Eu vou correr. Eu vou correr minha maratona de Floripa outro dia. Então vamos correr lá os 8 quilômetros. Filete é maratonista, Rafael. Não sou, já fui. Uriel Vilas Boas, a criminalidade aumenta na região. Como pressionar o governo do estado, doutor Aldo Vita, em relação aos efetivos policiais? Olha, a maior pressão, primeiro abraço, né? Aliás, cadeira cativa, né, do nosso colega aí, Uriel. A maior pressão é o voto, né? Eu acho que estamos aí com tudo nas mãos, literalmente. O voto é a maior maneira de a gente ser ouvido, a melhor maneira de pressionarmos, não só na questão da segurança, mas como em todas as outras pastas, né? O eleitor tem a chance de, no meio dessa... A gente só vê ataque, né? Os candidatos só se atacam, proposta mesmo zero. Então, eu acho que o eleitor tem que estar atento para saber para quem ele vai entregar o poder. Porque proposta ninguém está discutindo. Então, para quem que nós vamos entregar o poder? Poder para segurança, poder para educação, enfim. Então, a maior maneira de pressionar, no meu modo de ver, é o voto. Vita. Concordo com o Aldo. Veja, nós, na verdade, somos os titulares da mudança. E a mudança nos é concedida através do voto. Agora, eu, sinceramente, Filete, não é querer ficar em cima do muro, mas eu não sei mais o que a gente precisa, tirando essa questão de você votar corretamente, o que a gente precisa fazer. Que é o que eu disse da minha fala anterior. Pô, a gente já está há muito tempo sabendo que os bandidos estão andando aonde querem, a hora que querem, com material bélico de guerra, e até agora ninguém fez nada. Então eu não sei mais o que. Eu vou falar o quê? O que mais o poder público, e não só o poder público, a sociedade precisa ver para que se insurja contra essa situação. Nós discutimos aqui no intervalo justamente a falta de segurança, ou a falta, o que isso influencia na nossa vida. Da gente às vezes não frequentar um lugar, ou não frequentar um lugar a uma certa hora, eu não sei mais o que, porque eu vejo isso desde que eu sou criança, pô. E não muda nada. Eu me revolto, eu, por exemplo, me revolto quando acontece o que aconteceu com o policial militar no Guarujá, me revolto quando acontece o que aconteceu nos últimos tempos aqui, de vários condomínios serem roubados em lugares aqui, Canal 3, Boqueirão, e isso aconteceu aí, vem acontecendo aí ao longo desse mês passado, só que não muda nada, as coisas continuam a mesma coisa, começa a ficar comum, e daqui a pouco você vai chegar uma hora que você vai lá na delegacia e vai falar, olha, eu fui roubado. Não, tudo bem, e daí? Beleza, faz parte. Sabe aquela história do direito do consumidor, que o juiz diz que é mero aborrecimento? Uma hora vai chegar vai chegar um tempo em que você ser roubado vai ser considerado um mero aborrecimento do dia a dia. Pô, isso não pode acontecer. É isso, Filete. Bom, o Alcino está mandando uma mensagem aqui. Obrigado pelo programa, estou gostando muito. Boa tarde. Todos, prisão perpétua para os crimes de morte, isso já resolve. Não adianta mudar o regime, doutor Aldo, com esses políticos que estão aí. Esses caciques de partidos, nada mudará. Eles estavam falando isso aqui no intervalo. Teremos que dividir o país por regiões dependentes. Essa é a solução. Então, mas será que nós estamos preparados para isso? Né? Porque certamente o telespectador que mandou essa pergunta, ele tem bagagem para poder discutir isso. Mas olha só, quantas pessoas nós vamos conseguir reunir para decidir isso ou para discutir isso? Pouquíssimas, perto do universo de quantos? 200 e quantos milhões? 60 milhões, né? É isso. Nós não estamos preparados para esse tipo de discussão. E nem as questões também, até vi uma charge
com relação ao outro que falou de prisão perpétua, né? Tem mais um aqui, o Carlos Alberto também está falando. Acho que isso não resolve, Boa né? tarde aos advogados. Nós estamos em estado de guerrilha. Então, cabe ao Brasil decretar pena de morte como nos Estados Unidos? É o Carlos Alberto. Pessoal aí, o Carlos Alberto, Alcino, estão a favor da pena de morte. Só concluindo aí o raciocínio. Eu li uma charge que fala assim, vamos matar todos os bandidos. E aí, o que vai sobrar? Aí outra pessoa diz, mas vão sobrar os assassinos. Não é simplesmente dessa forma que se elimina o problema da violência, enfim. E nem com prisão perpétua, né? Porque no Brasil a gente não consegue sequer prender as pessoas. Imagina prender elas pela vida inteira. A gente não consegue prender, a gente não consegue investigar, a gente não consegue saber quem cometeu os crimes, a gente não consegue impedir a entrada de armas de guerra no país. Então não adianta vir aqui e instituir uma pena de prisão perpétua se você não vai conseguir chegar no cara. Não vai mudar nada. Eu esqueci de falar o que a Adriane mandou para o doutor Aldo. O doutor Aldinho, futuro advogado da Aldo Associados. Olha lá que bacana. Tá certo. Ou dentista, né? Ou veterinário, quem sabe? Ou outra profissão qualquer. Ou o que ele quiser ser, Filete. Ele tem que ser feliz. A doutora Agnes está aqui, está me mandando um abraço. A irmã do Aldo está aqui mandando um abraço para a gente. Um abraço para ela também. Família da Ibope, então, pelo menos. Falou que vocês são muito bonzinhos, que não querem pena de morte. O Alcino está falando. Eu sabia que ia explodir essa pergunta aqui, né? Essa pergunta o Rodrigo. Rodrigo, boa tarde, meu irmão. Rodrigo do Segundo Cartório, amigo de vocês, né? O Rodrigo Alvarenga, um abraço. O homem que pesava 150 quilos, pesa 80, triatleta, faz Muay Thai, faz tudo, né? Bom dia, irmão. Que bom escutar coisas sensatas sendo faladas no programa. Concordo plenamente com o que falou o advogado sobre porte de arma já existente. Abraço a todos. Esse programa está sendo uma aula de direito, muito bacana. Um abraço para o Rodrigo, que é muito participativo, uma pessoa do bem, muito bacana, o nosso amigo Rodrigo, né? Amigo de vocês também, fala que o doutorado vai lá sempre com muita finesse, o Vita também, sempre muito bacana e tal. Bom, tem o nosso amigo aqui, Flávio, que ele pergunta o que vocês acham da situação do Santos, né? Então, essa situação, né? Ele faz um relatório meio grande aqui, essa situação de o Santos estar aí nas pastas policiais, com pessoas que não conseguem pagar em dinheiro, com funcionários dando ordens diferentes, com críticas na internet para ambos os lados, tal, nessa questão aí da divisão do Santista de Santos para Santista de São Paulo, enfim, em tudo isso aqui. Ele quer saber, o Flávio, o que vocês acham da opinião. Posso falar? Pode começar qualquer Até porque eu vou falar um pouquinho claro, só lógico, e o Rafael vai falar com mais propriedade. Complementar o que você diz é muito mais fácil. Eu vou falar, para mim, o que é Santos. Santos, para mim, era ir com meu pai a sentar naquele cercadinho da social, que tinha um espaço que era a tribuna, reservado à tribuna, e um espaço para a social. Eu ia com ele... Ia já no tempo em que o Santos foi campeão, 78, com Juari, Newton Batata, os meninos da... Senhor Audálio. Eu comia pipoca, eu tomava sorvete, tomava água, muitas vezes dormia no colo do meu pai, mas era um passeio agradabilíssimo. Não me recordo de nenhum tipo de violência nos arredores da Vila Belmiro. A gente vai crescendo, aí acabei eu mesmo também adquirindo a minha cadeira. É muito gostoso quando você tem um jogo da Libertadores, sentar na sua cadeira. O jogo da Libertadores não é porque é do Santos, mas mexe com a cidade inteira, você encontra amigos, é uma confraternização enorme. Até quem não é santista pede para ir aos jogos, é uma festa, De algum tempo para cá, até estava eu, Eduardo, o filho dele, Pedrinho, nós fomos assistir um Santos e Corinthians, do qual eu acho que eu não me lembro de ter retornado mais aos jogos. Eu pago a mensalidade, eu pago a manutenção da minha cadeira, da cadeira do meu pai, que hoje está em nome da minha irmã, é assim que o Estatuto do Santos permite, mas eu não tenho vontade de frequentar um jogo porque eu não sei como é que está a questão da segurança ao redor, a confusão dentro. Essa confusão política é muito triste com o nosso Santos, que é o time da cidade. Quando o Santos vai bem... o comércio vai bem, a banca vende mais jornal, vende mais revista, a padaria vende mais pãozinho, mais cafezinho, mais a pituzinha para aquele pessoal que gosta de esquentar a garganta, enfim, mas a cidade inteira fica feliz. Hoje, do jeito que está, eu não consigo pensar em levar minha filha Alice de 4 anos, nem o Aldinho, que vai fazer 5 meses agora.
Não consigo. Então, para mim é muito triste falar isso. Sou santista, nascido aqui, gosto do Santos. Não vi Pelé jogar, mas vi Robinho, vi Diego, vi Giovani, vi Neymar. Era um espetáculo. Parava a cidade, parava muitas vezes. Aliás, o Santos, muitas vezes no seu horário de televisão, era o futebol mais assistido por todas as torcidas, né? Então eu fico triste com esse momento do Santos. E aí não opino quanto à questão política, mas já antecipo, Rafael, não irei votar nem para um lado nem para outro, não consigo participar de uma situação do nosso clube nesse momento. Rafael Vitor, a questão do Santos, o Santos... Na verdade, Filete, para quem tem o Santos no coração como a gente, é muito triste ouvir isso que o Aldo está dizendo, porque isso que o Aldo está dizendo não é o Aldo. Esse é um sentimento que está reverberando em todos aqueles que de fato têm paixão e amor pelo Santos como nós. O que eu acho eu ouvi uma frase outro dia, eu disse até no programa do nosso amigo Boturão, e ele deu risada e falou assim... Abraço pro Boturão, gente boa. Um abraço para ele. Eu disse o seguinte, que eu ouvi uma frase que era assim, que politizaram o futebol e futebolizaram a política. Isso no pior sentido, né? No pior sentido. É uma frase que espelha bem o que a gente está vivendo. Hoje a nossa política é futebol, não se discute mais uma ideologia, o que você acha, uma proposta, é o nós contra eles, então é o vermelho contra o azul, o branco contra o preto, o amarelo contra o roxo. Então futebolizou, o que era para ficar cercado ao futebol está na política. E tudo de ruim que tem na política veio para dentro do futebol. E esse sentimento, e o que eu vejo no Santos hoje é esse sentimento de nós contra eles. Por quê? Porque as pessoas maldosas que querem estar dentro do Santos para cometerem ilícitos, para elas, essa divisão é o que de melhor tem. Para nós, santistas, que queremos levar os nossos filhos na Vila Belmiro como o Dr. Aldo, isso é péssimo. Para o clube, isso é péssimo. Para a essência do clube, isso é péssimo. Eu lembro que eu participo de eleição no Santos há algum tempo, apesar de ser jovem. Existiam partidos, Filete, só na época da eleição. Depois começaram a se criar associações que hoje se assemelham aos partidos políticos, as pessoas começaram a vender apoio, e hoje, se você quiser ser presidente, você tem que compor com aqueles grupos, com aqueles grupelhos, e aí você se compromete na sua governança, na governabilidade do seu mandato. E isso está aí. O que está acontecendo no Santos é fruto disso tudo. É fruto disso tudo. Então, como eu já falei no começo do programa, é triste. O que nós vamos fazer no sábado é triste. Iremos lá fazer porque é o nosso dever de associado, mas é triste. Queria mandar um abraço para o Dr. Écio Lescrec, vice-presidente do Conselho da Santa Casa, vendo o programa, o Gilberto aqui de baixo, que tem uma quitandinha aqui, o Luiz Carlos da Perua, que eu passei hoje, Filete, manda um abraço para mim. Então, o pessoal ligado na Ação e Reação, o Rick Santos, o Bueno, amigo do Écio Lescrec, o Vanir Mateu, que também é conselheiro no Santos, Vanir Mateu, o Aldo Neto, grande jornalista Aldo Neto, também estava acompanhando o programa, né? Queria agradecer o Aldo, suas considerações finais, nessa quinta-feira que o programa passou muito rápido, né? Eu agradeço, viu, Filete? Eu agradeço, fico muito contente, aguardo sempre ansiosamente o telefonema do pessoal da TV Com, a sua confirmação, e hoje foi muito agradável com um jovem advogado, jovem no sentido positivo, jovem que pode inspirar outros jovens também a ser também estudioso, também dedicado à sua profissão, Rafael Vitor. Rafael Vitor, suas considerações finais. Obrigado, Filete, obrigado, doutor Aldo, pelas palavras, os telespectadores da TV Com. E pode continuar chamando a gente, Filete, mas diminui as polêmicas, porque aí a gente tem... Não, o programa é bom que tem que ter polêmica, Outro dia o Zé Geraldo ficou bravo aqui, ficou nervoso aqui, né? O Zé Geraldo é a polêmica em pessoa. Ficou nervoso aqui, depois ele foi no CDL, ficou nervoso lá, e depois à noite na reunião do Santos também ele bateu lá, então... Eu encontrei com ele nesse dia na Câmara, e eu falei para ele, calma, Zé Geraldo, calma. Bom, aqui o passarinho, para terminar, tá mandando o pensamento do dia. Se você acha que a tua vida está uma M... Lembre-se do Palmeiras, que investe milhões de reais e é eliminado por um Cruzeiro. Grande pássaro. O passarinho que é palmeirense. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.